É, Boa tarde, galerinha. Estamos dando início à nossa aulinha de hoje. Certo, a gente vai fazer uma coisa assim bem delimitada, bem exemplificada para ficar bem entendido, ok? Espero que vocês compreendam e aí eu vou colocar aqui a tela para ficar melhor entendimento. A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa e aí a gente vai dar um passo a passo exemplificando para ficar bem tranquilo, viu? Então vamos lá. Certo. Primeiro, o que é um projeto de pesquisa? O que é esse projeto de pesquisa? Deixa eu colocar aqui. O que é um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, ele é uma indagação do que de um problema que ainda não tem uma solução e precisa ser estudado. Ou seja, é uma indagação de um problema que já é existente, mas que não tem possível solução. E aí vocês pesquisaram vários tópicos, vários temas. Vocês pesquisaram referente ao meio ambiente, a queimadas e vários outros. Ou seja, era uma indagação que buscava soluções. Então, o projeto de pesquisa ela é uma indagação e uma busca de soluções que ainda não tem respostas. Ou então respostas muito vagas. Para começar o projeto de pesquisa, a gente vai começar aqui abordando desde a capa do seu trabalho, do seu projeto, até a bibliografia. Vamos lá. O que é que tem na primeira página do seu projeto? A capa. O que é que se tem na capa? Tem a descrição da universidade ou faculdade. Tem também o nome do curso, qual curso que você está fazendo, se é biologia, veterinária, zootecnia, ou direito, ou biologia, ou qualquer outro. E aí, nessa capa também precisa se ter um modelo ou um título. E além disso, além disso, deve ter o nome do pesquisador, que no caso são vocês, o nome do pesquisador, local e o mês ou ano. Ou então as duas coisas, mês e ano. Certo. Então, resumindo aqui, o projeto de pesquisa é uma indagação de um problema existente que está precisando de respostas. E aí, para iniciar o seu trabalho, você vai ter que ter na primeira parte a capa, né? Aqui você utiliza o nome da universidade ou faculdade e o curso. E além de colocar esses dados aqui, vocês vão ter que colocar a logomarca ou a imagem da universidade. Aqui vocês têm o título, por exemplo, vai falar sobre obesidade. Obesidade no Brasil. Pode ser um título. Obesidade no Brasil. E aí o nome de vocês, pesquisador, por exemplo, se fosse eu que estivesse fazendo a pesquisa, Alan Fonseca, local Bom Jesus, PI, né? E o ano, agosto de 2020. Certo? Até aqui tudo bem, né, galerinha? Então, conferindo, a gente já fez aqui a nossa primeira parte do nosso trabalho. E aí, lembrando que deve ser centralizado, ok?
Até aqui, belezinha, né, galera? Então vamos prosseguir que a gente tem muita coisa ainda para ver, certo? Ok, depois da capa a gente tem outra parte do nosso trabalho. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. Depois da capa, a gente deve colocar o sumário. O que seria o sumário? O sumário é um resumo do que será abordado durante o trabalho. Sumário, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. O que a gente tem no trabalho de pesquisa? Nós temos a introdução. Temos a introdução. Nós temos os objetivos. Nós temos a justificativa. Nós temos também a revisão teórica. Além disso, a gente tem a metodologia. Temos um cronograma. Temos também a bibliografia. Também temos os anexos. Então aqui no sumário vai ser uma descrição básica. Do que a gente vai colocar no nosso trabalho, certo? E aqui, seguindo, a gente vai ter as páginas. Por exemplo, a introdução vai começar a partir da página 3 do trabalho, a gente coloca na página 3. Objetivos ela vai estar na página 4 ou 5, e aí vai seguindo, certo? Então, o sumário é uma descrição básica do projeto de pesquisa de vocês, ok? E aí, feito esse resumo do que vai ser abordado no trabalho, a gente vai para o primeiro aqui, que é a introdução. O que a gente deve conter na introdução? Vamos lá. E aí a introdução vai estar em outra página. Introdução. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. O que deve ter na introdução? E aí a gente vai enumerando, né? Para ficar uma coisinha mais organizada. Introdução. O que é a introdução? Na introdução, o pesquisador ele deverá explicar o assunto que deseja desenvolver, ou seja, o que é o tema. O que é que você vai abordar? A introdução é um chamamento para você, para que alguém leia o seu trabalho. A introdução é um passo principal do trabalho. Já pensou se a introdução falar de alguma coisa que não tem nada a ver com seu tema? Por exemplo, o seu tema é obesidade, e aí você começa falando sobre meio ambiente. Não vai ficar uma coisa coerente. Então, a introdução é o que é realmente o tema do seu trabalho. É na introdução que você vai colocar mais explicativo o seu tema. Sobre o que você vai falar. Na introdução é que vai ter uma forma mais explicativa do seu trabalho, do que você deseja alcançar. É aqui que você vai desenvolver, de fato o tema. É uma abordagem inicial.
É aqui também que você vai anunciar uma ideia básica. Por que você escolheu esse tema? É aqui que você vai anunciar uma ideia básica. É aqui também que você vai delimitar o foco da pesquisa. Foco da pesquisa. Lembre-se, a introdução é a entrada do seu trabalho. É aqui que o leitor vai começar a ler e vai dar vontade dele realmente continuar lendo ou não. É aqui na introdução também que você vai situar o tema, ou seja, organizar. É aqui que você vai situar o tema e organizar dentro de um contexto. Dentro de um contexto. E é um contexto geral. Por exemplo, vamos pegar aqui novamente Não, vamos mudar de ideia. Vamos colocar aqui, por exemplo, das queimadas. A gente já falou já um pouquinho da obesidade, que foi tratado em aula anterior. Vamos falar das queimadas. É aqui que você vai situar um tema dentro de um contexto geral. Por que há tantas queimadas no Brasil? Ou por que há tantas queimadas no mundo? É aqui que você vai fazer essa situação do tema dentro de um contexto geral. Ainda na introdução, você deve descrever as motivações que levaram à escolha desse tema. Você deve descrever as motivações, descrever suas motivações. O que te levaram a escolher esse tema? Por que você escolheu esse tema? É uma grande questão a escolha do tema. Já pensou se você escolhe um tema e aí na metade do seu trabalho você percebe que não é isso que você queria pesquisar? É no mínimo um pouco frustrante. Então, é importante que vocês escolham um tema que realmente vocês se sintam motivados para a pesquisa. Isso ajudará bastante. Então, essa motivação aqui é importante, é necessária. Além disso, você deve definir o objeto de análise. Além disso, você deve definir o objeto de análise. Deixa eu só corrigir aqui. Um objeto de análise. O que seria? O que será estudado? O que será estudado? Certo. Então aqui a gente fecha a nossa introdução. Vou colocar aqui formato amarelo para ficar melhor. Beleza. Então aqui na introdução você deve começar abordando seu tema. Você deve desenvolver de fato o seu tema. Anunciar essa ideia básica, essa ideia inicial, essa ideia principal do seu trabalho. Você deve delimitar o foco da pesquisa, para onde é que você quer seguir, qual a direção. Você deve situar o tema dentro de um contexto geral. Por exemplo, você vai situar a queimada dentro de um contexto geral, dentro de um contexto referente à sociedade, dentro de um contexto amplo. E aí você deve descrever suas motivações, por que você escolheu esse tema, o que te levou a escolher esse tema, por que você escolheu esse tema. E aí você define um objeto de análise, o que será estudado, o que eu vou colocar realmente em prática no meu trabalho. E aí a gente finaliza a introdução. Tudo isso aqui deve conter na introdução. Logo após a introdução, a gente tem os objetivos. Deixa eu colocar aqui outra folha para ficar organizado. A gente tem o objetivo. A introdução foi o 1, o objetivo vai ser o 2. Os objetivos. Vamos só colocar aqui em maiúsculo para ficar bem organizado a nossa aula de hoje. Então, o que seriam os objetivos do seu trabalho? Vamos lá. É aqui que você, pesquisador, deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá desenvolver.
Ou seja, o que você vai procurar? O que você pretende procurar? O que você pretende procurar? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais organizado. O que você pretende procurar? O que você busca? Você vai buscar o quê? Vai buscar o quê? E aí é importante que você faça esse questionamento antes de seguir o seu trabalho. O que é que você pretende procurar? O que é que você vai buscar? É aqui nas apresentações dos objetivos que você vai organizar suas perguntas, suas problemáticas. Nos objetivos, cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. Ou seja, deixa eu colocar aqui, você vai identificar um problema, e apresentar o problema e também apresentar sua delimitação. Então, o que você pretende procurar, o que você vai buscar com isso, identificar um problema e apresentar a sua delimitação. E aí você deve colocar objetivos de forma geral, um objetivo geral, e também você deve colocar objetivos específicos. Ok? Lembrando que a gente já falou em aulas passadas que o objetivo geral ele é amplo. E os objetivos específicos, eles são mais delimitados. Resumindo, o objetivo geral, ele vai pegar, por exemplo, as queimadas de uma forma geral, e objetivos específicos de uma forma delimitada. Olha, o objetivo geral, ele define o que o pesquisador pretende atingir com a sua investigação. O geral, ele pretende, vamos colocar aqui melhor, ele pretende pesquisar e atingir algo com a sua investigação. Certo? O objetivo geral ele pretende atingir algo com a sua investigação. É aqui no objetivo geral que ele vai definir, que você, pesquisador, vai definir o que você pretende atingir com a sua investigação. E aqui nos objetivos específicos, define as etapas. Do trabalho. É aqui nos objetivos específicos que você vai definir o passo a passo para chegar ao alcance aqui do objetivo geral. Nos objetivos específicos é a delimitação do passo a passo do seu trabalho para se chegar ao objetivo geral, certo? Os objetivos específicos eles definem as etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Ela pode ser, por exemplo, vamos colocar aqui exemplos. Pode ser, lembra que a gente falou dos tipos de pesquisa? Pode ser definido pesquisa exploratória, pode ser definido pesquisa descritiva,
Ou pesquisa explicativa. Utilizar verbos para iniciar esses objetivos é interessante. Por exemplo, se você vai colocar como delimitação os objetivos específicos, exploratórios. Exploratórios. Você deve usar verbos para iniciar os seus objetivos. Por exemplo, conhecer, identificar, levantar, descobrir. Então são verbos que podem ser utilizados para iniciar os seus objetivos específicos. Por exemplo, você quer definir ou conhecer algo, você quer identificar algo, você quer levantar dados, ou você quer descobrir algo. Se você for colocar objetivos baseados em descrição, em pesquisa descritiva, vamos colocar alguns exemplos. Você deve colocar verbos tipo caracterizar, e descrever, traçar, determinar. São exemplos básicos do que você pode colocar no início do seu objetivo específico. E também em meios explicativos, podemos colocar analisar, podemos colocar avaliar, podemos colocar também verificar, explicar. Certo? Então, aqui nos objetivos, que é o ponto 2, a gente vai procurar o que pretendemos explanar no nosso trabalho, o que pretendemos buscar, o que você vai buscar com isso, com esse trabalho, o que você pretende alcançar com esse trabalho. É aqui também que você vai identificar um problema, e apresentar a sua delimitação. E aí podemos citar aqui, baseado nisso, o objetivo geral, que é mais amplo, né? E os objetivos específicos. O objetivo geral, ele pretende atingir algo com sua investigação, algo em sentido amplo. Os objetivos específicos é a delimitação do objetivo geral, ou seja, os objetivos específicos são as etapas do trabalho. E aí, para a descrição desses objetivos específicos, vocês devem colocar meios exploratórios, podem colocar meios descritivos, também podem colocar meios explicativos. E aí que entra esses verbos que estão descritos aqui. Esses verbos podem ser utilizados para iniciar o seu objetivo, seja específico ou geral. Por exemplo, conhecer os fatores que, causam as queimadas. Identificar fatores que levam à obesidade no Brasil, levantar dados sobre a obesidade no Brasil, analisar os tipos de queimada e avaliar ou verificar. Ok? Então, passando aqui pelos objetivos, a gente vai para o ponto 3. O que seria esse ponto 3? A gente já falou da introdução, dos objetivos, agora a gente vai falar da justificativa. O que seria essa justificativa? Vou colocar aqui em outra folha para ficar melhor para vocês. E aqui a gente vai para o ponto 3. Ponto 3.
que seria essa justificativa? Vou colocar aqui em maiúsculo para ficar mais organizado. O que seria essa justificativa? É aquela velha pergunta: por que fazer? Por que fazer? Por que deve fazer esse trabalho? O que me justifica fazer esse trabalho? É aqui, na justificativa, que consiste a sua apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das suas razões. É aqui que você vai apresentar suas razões. Suas razões. Por que você fez esse trabalho? Por que você abordou essa temática? E aqui você vai apresentar suas razões de ordem teórica ou prática, que justificam a realização da pesquisa ou seu tema proposto para avaliação inicial. No caso de pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a justificativa ela deve indicar. Deixa eu colocar aqui. O que a justificativa ela vai indicar? Primeiro você deve se fazer essa pergunta: por que você deve fazer esse trabalho? E quais suas razões para fazer esse trabalho? Aqui o acento. E aí, no caso da pesquisa na área científica ou acadêmica, a justificativa deve indicar. Deixa eu colocar um ponto aqui para ficar mais organizado. O que a sua justificativa deve indicar? Primeiro, a relevância social do seu problema, Lembrem-se que a gente falou que você deve fazer um trabalho não para si, não é só um trabalho que você vai apresentar e deixar ele engavetado. Deve ter uma relevância social, deve ter uma relevância para a sociedade. Em que a sua pesquisa, o seu projeto, o seu trabalho vai mudar na sociedade? Para que ele vai servir? O que ele vai significar em termos sociais? O que ele vai modificar? O que ele vai melhorar a sociedade? Então, uma das suas justificativas deve estar abrangendo a relevância social. O que o seu problema vai beneficiar a sociedade? Por isso que eu falei em aulas anteriores que tudo que você faz e tudo que você deve fazer deve ser destinado à sociedade. Não deve ficar só para si, mas deve ser destinado para outras pessoas. Certo? E ainda, aqui na justificativa, você vai indicar as contribuições. As contribuições dessa pesquisa. Quais são as contribuições dessa pesquisa? Quais são as contribuições que a pesquisa vai trazer para a sociedade? O que vai proporcionar de respostas ao problema? O que você vai ampliar em termos de conhecimentos? Qual o seu conhecimento mais geral a respeito disso? Ou seja, contribuições relevantes para a pesquisa. Essas contribuições são as contribuições que serão levadas para a sociedade, ou para a sua cidade, ou para o seu bairro, dependendo do que você vai pesquisar. Mas deve ter contribuições. É por isso que a gente fala que tudo que você faz deve ser divulgado. E é por isso que tem a importância dos artigos, das publicações. Lembra que eu falei de publicações? Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pesquisar deve ser publicado, deve ser divulgado, deve ser experimentado. Por isso que deve ter essa relevância social, deve ter também essas contribuições para a sociedade, para a solução do problema. Lembra que a gente falou que é pesquisa científica? O que é pesquisa científica? É a solução de um problema.
Você sabe que tem aquele problema, mas aí não tem meio científico, não tem respostas. E aí você vai procurar essas respostas. E além disso, você deve indicar o desenvolvimento dos seus conhecimentos. Você deve indicar o desenvolvimento dos seus conhecimentos que você irá abordar. É uma espécie de estágio, é uma espécie de experimentação. É o estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referente ao tema. E aí também você deve colocar a possibilidade de sugerir modificações. No âmbito da realidade da proposta do seu tema. Você deve sugerir modificações. E aí a gente retorna novamente o exemplo das queimadas. O que é que a gente pode fazer para diminuir o problema das queimadas? O que é que a gente pode fazer para diminuir a obesidade no Brasil? O que é que a gente pode fazer para diminuir a violência? Então, são possibilidades, são sugestões que poderão modificar para se chegar a uma organização e uma explanação e uma busca de soluções desse problema, da sua temática. Então, resumindo aqui a justificativa, por que fazer? Por que você vai fazer esse trabalho? Quais são suas razões? E aí você vai definir a relevância social do seu problema, o que você deve, o que você vai elaborar em termos sociais para a sociedade. Quais são as suas contribuições para essa pesquisa? O que você vai levar de novo? O desenvolvimento dos seus conhecimentos, quais são os seus estágios? E também a possibilidade de sugerir modificações. Você vai estar fazendo um trabalho para tentar mudar uma determinada situação, uma determinada realidade. Você vai buscar essas soluções. E aí, partindo da justificativa, a gente tem a revisão teórica, ou a revisão de literatura. Vamos botar a Bíblia para ficar mais organizado. Lembre, estamos no ponto 4. Revisão teórica. Revisão teórica. Deixa eu colocar aqui maiúsculo para ficar mais organizado. O que seria essa revisão teórica? Lembra que a gente falou também de revisão de literatura? O que é essa revisão teórica? Essa revisão teórica é basicamente o que já foi escrito sobre o tema. Ou seja, é uma busca de resultados. É uma busca de análise. Por exemplo, qual autor já falou sobre violência? Qual autor já falou sobre obesidade? Qual autor já falou desse tipo de problema? Então, é uma revisão teórica. É uma pesquisa baseada em outros autores ou em outras investigações. Mesmo que seja uma investigação exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta ou desconhecida, de um dado, ou local, alguém ou algum grupo, ou em algum lugar. É uma revisão de trabalhos, de citações que já foram feitas referente ao tema. É uma busca de pesquisas iguais ou semelhantes. E aí essa busca vai complementar o seu trabalho. É claro que na hora que você colocar essas buscas no seu trabalho, você deve citar o autor que colocou a respeito disso. E aí você deve citar o nome, a página e o livro.
E aí você deve fazer a citação do seu trabalho. Você não vai fazer um trabalho usando só suas próprias palavras. Dificilmente. Você vai precisar fazer essa procura. Você vai precisar de documentos, você vai precisar de fontes, você vai precisar de bibliografias. Isso é imprescindível para a montagem do seu trabalho, para a sua pesquisa. E aí, é, a citação das principais conclusões a que outros autores já chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar tradições ou reafirmar comportamentos e atitudes. E aí a gente vai colocar aqui alguns pontos interessantes que vai favorecer e engrandecer mais sua pesquisa. Por exemplo, deixa eu colocar os pontos aqui para ficar mais organizado. A literatura, a literatura indicada, ela deverá ser condizente com o problema do estudo. A literatura, ela deve ser condizente. Ela deve ser condizente com a problemática do estudo. Ou seja, se você vai estar falando de obesidade, a sua literatura, a sua revisão vai ter que falar sobre obesidade. Se você vai estar falando de violência, a sua literatura vai ter que revisitar fatos ou outras situações referentes à violência. Outra coisa, deve citar literatura relevante e atual sobre o assunto estudado. Deve citar literatura relevante e atual. Deve também apontar alguns dos autores que serão consultados. Claro, se você vai citar, deve apontar, né? Deixa eu colocar aqui, apontar os autores citados. Você deve apontar os autores citados. Só corrigir aqui, citados, certo? E aí, além disso, você deve demonstrar o entendimento da literatura existente. Você deve demonstrar o entendimento. Você deve demonstrar o entendimento do seu tema, do que você está falando. Ou você vai falar só por falar? Eu creio que não. Você vai falar porque você foi atrás, você buscou, você pesquisou. Então você deve demonstrar esse entendimento. Aliás, você está defendendo o seu trabalho. E aí, essas citações, elas deverão aparecer sempre em aspas ou caracteres em itálico, indicando a obra consultada, tendo cuidado com plágio. Você deve ter cuidado com plágios. Por isso que a gente fala da citação. Você deve citar os autores que você pesquisou. Se você pegou determinada frase de algum autor, você deve citá-lo. Porque se você não citar, você vai estar cometendo os chamados plágios. E aí, se for plágio, o seu trabalho vai se tornar inválido. Se você for fazer uma defesa de finalização de curso, se você colocar muito plágio, com certeza o seu trabalho vai receber nota inferior ao da avaliação final. E aí, esses plágios aqui já foram fatores de várias reprovações em trabalhos científicos. Você deve ter cuidado para isso, certo? Então, todo cuidado é pouco. E aí, tudo que você vai citar de algum autor já existente, você deve colocar seu nome, página, livro, ok? Então, cuidado com as citações, cuidado com os conceitos de autores sem as devidas citações. Vamos colocar aqui para ficar mais esclarecido.
As citações, elas devem especificar a fonte. A fonte, o que seria? Deve especificar o autor, deve especificar o ano e a página. Certo? E a página. Então, cuidado com os plágios. Você deve colocar as suas fontes, você deve especificar o autor, o ano, a página. Depois a gente vai estar vendo mais detalhado esses exemplos, viu? Eu quero que vocês entendam essa abordagem inicial do que seria esse projeto de pesquisa. Certo? E aí, as citações, as paráfrases, tudo que você for colocar no seu trabalho deve estar de acordo com as normas da ABNT. Certo? Depois a gente vai estar falando mais sobre essas normas da ABNT. Por enquanto é o que você precisa saber de momento. Tudo que você vai colocar no seu trabalho deve estar de acordo com as normas da ABNT. São as normas gerais para trabalhos científicos. Certo? Então, essa revisão teórica, resumindo, é o que já foi escrito sobre algum tema. Você vai pesquisar sobre autores anteriores que descreveram sobre determinado assunto, sobre determinada temática. Mas aí, só refrisando, a literatura ela deve ser condizente com a sua temática. Você deve citar algo do que você realmente está pesquisando. Lembre que a gente falou de várias temáticas, vários trabalhos apresentados. Se você vai estar falando sobre literatura, você vai buscar coisas relacionadas à literatura. Se você vai, por exemplo, falar sobre matemática, você vai estar buscando coisas referentes à matemática. E aí, é importante que vocês citam literaturas, conceitos ou revisitação relevante à atualidade, coisas atuais. E aí vocês devem apontar esses autores que fizeram essas citações, esses esclarecimentos. Vocês devem demonstrar um entendimento do que vocês estão falando. Deve ser coerente no seu trabalho. Vocês devem ser coerentes no seu trabalho. Vocês devem demonstrar coesão e coerência, certo? E aí, mais uma vez, cuidado com os plágios, que isso é fator de reprovação de trabalhos, seja trabalho científico, trabalhos publicados. Lembre que a gente teve o exemplo lá daquele ministro da Educação, não estou me recordando o nome dele agora, mas os trabalhos que ele fez foram identificados vários plágios, e aí por isso que teve uma grande repercussão. Foram colocadas fontes lá que não teve citações. Por isso que é importante ter a fonte. Toda vez que você for citar, você coloca aqui o nome do autor, o ano, a página. E aí tudo que você for fazer, toda a montagem do seu trabalho deve estar de acordo com as normas da ABNT. Certo? Partindo aqui do ponto 4, a gente vai agora para o ponto 5. Vamos colocar em outra página aqui para ficar mais organizado. Ponto 5. Ponto 5, a metodologia é o ponto 5. Ponto 5, metodologia. Metodologia. O que seria a metodologia do seu trabalho? É na metodologia que vai ter aquela velha pergunta: como fazer? Como fazer? Vou colocar em vermelho aqui porque para chamar bastante atenção. É na metodologia que a gente deve fazer essa pergunta: como fazer? Como eu devo fazer meu trabalho? De que forma? De que maneira? E é aqui que você vai descrever o seu tipo de pesquisa. Deixa eu colocar aqui os pontos. Lembre que a gente falou de vários tipos de pesquisa. É aqui na metodologia que você vai fazer a descrição do tipo de pesquisa. É aqui na metodologia que você vai fazer essa descrição. Você vai utilizar de pesquisa, por exemplo, deixa eu colocar aqui, de pesquisa de campo.
você vai utilizar de pesquisa documental, você vai utilizar de pesquisa descritiva, ou seja, é aqui que você vai descrever de fato, como você vai fazer. Por exemplo, você vai usar pesquisa bibliográfica, é aqui que você vai descrever, aqui na metodologia que você vai colocar esse passo a passo, como você vai fazer isso, certo? É aqui também que você vai delimitar e descrever, se necessário, os instrumentos e as fontes escolhidas. É aqui que você vai fazer essa delimitação. Deixa eu colocar aqui, delimitação. É aqui na metodologia que você vai fazer a descrição do tipo de pesquisa. É aqui também na metodologia que você vai fazer a delimitação dos instrumentos ou das fontes escolhidas. É aqui que você vai se colocar, vou citar o total. Vou citar Montessori, vou citar Piaget. É aqui que você vai fazer essa delimitação. E aí você vai colocar, se você vai fazer, por exemplo, coleta de dados, se você vai fazer entrevista, se você vai fazer questionários, se você vai utilizar algum tipo de lei, algum formulário. Certo? Então, é aqui na metodologia que você vai fazer essa descrição de como fazer. É aqui que você vai fazer a descrição do tipo de pesquisa, se você vai fazer pesquisa de campo, se você vai fazer pesquisa documental, se você vai fazer pesquisa descritiva, entre outros. É aqui na metodologia também que você vai fazer essa delimitação, se você vai fazer coleta de dados, se você vai fazer entrevistas, se você vai fazer questionários, se você vai utilizar leis ou se você vai utilizar formulários, certo? E aqui também na metodologia que você vai indicar os procedimentos. Certo? É aqui na metodologia que você vai indicar esses procedimentos. Como assim? Por exemplo, é aqui na metodologia que você vai indicar procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de pesquisa selecionado. Isto é, deixa eu colocar aqui uma descrição para ficar melhor. Vamos colocar aqui letra A. Vamos colocar um ponto diferente para ficar mais organizado. Você vai indicar procedimentos. Por exemplo, para a pesquisa bibliográfica, você vai indicar proposta de seleção das leituras. Por exemplo, se for seletiva, se for crítica, se for reflexiva, se for analítica, certo? Você vai indicar procedimentos. Por exemplo, vou colocar aqui para ficar melhor. Vamos colocar aqui o tipo de pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica. Se você for utilizar a pesquisa documental, vamos ver. Uma pesquisa documental. Pesquisa documental. Quais os documentos que vão ser utilizados? Quais documentos que vão ser utilizados? Vamos colocar aqui outra, a pesquisa experimental. Pesquisa experimental. E aí na pesquisa experimental você pode colocar ou indicar
procedimento de testagem. Indicar procedimento de testagem. Testagem, ok? Procedimento de testagem. E aí vamos colocar, por exemplo, a pesquisa descritiva. Pesquisa descritiva. Indicar procedimento de observação. Por exemplo, entrevista, questionário, entre outros. Certo? Então a gente utilizou como exemplo aqui 4 tipos de pesquisa só para vocês se embasarem melhor. Pesquisa bibliográfica, documental, experimental e descritiva. Certo? Vão formulando aí as perguntas de vocês, as dúvidas para a aula de amanhã. Além disso, a gente devemos listar as bibliotecas visitadas. Então, tudo que você fez visitação, tudo que você colocou como referência, você deve colocar aqui na metodologia. E também deve indicar outros recursos, tipo jornais, periódicos, internet, entre outros. Então, resumindo aqui na metodologia é como fazer. E aí vocês observam que eu estou colocando essas perguntas em cada tópico. Por exemplo, vamos ver aqui os demais para vocês se situarem. Olha, na revisão é o que já foi feito ou escrito sobre o tema. A justificativa, por que fazer. Os objetivos, o que você pretende procurar, o que você vai analisar, o que você vai identificar. É importante que você faça essas perguntas durante a montagem do seu trabalho. E aqui, ó, o seu tema. Então é interessante que você faça essa reanálise do que vocês estão fazendo. Vamos lá, continuando. A gente terminou aqui no ponto 5, né? Então, só resumindo aqui a descrição do tipo de pesquisa, se é de campo, documental ou descritiva, delimitação, que é a da coleta de dados, entrevista, questionário, leis, formulários, se deve indicar os procedimentos. Por exemplo, a gente colocou aqui vários tipos, pesquisa bibliográfica, documental, experimental e descritiva, e aqui tem a situação de cada uma. E aí você deve listar as suas bibliotecas visitadas, tudo que vocês pesquisaram, tudo que vocês viram, você deve colocar aqui como referência. E além disso, você pode fazer pesquisas em jornais, periódicos, internet, entre outros. Ok? Então vamos seguir. Após a metodologia, a gente tem o nosso cronograma. Nosso cronograma vai ser o ponto 6. Ponto 6. Deixa eu colocar aqui. Ponto 6. O cronograma. O que seria esse cronograma? Por exemplo, e aí aquela perguntinha básica, né? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui para ficar mais organizado. O que seria esse cronograma?
E aí a gente coloca aquela perguntinha básica para nos ajudar. Por exemplo, em quanto tempo eu devo fazer o meu trabalho? Em quanto tempo fazer? Quanto tempo eu vou fazer o trabalho? Em quanto tempo eu irei fazer o meu trabalho? Deixa eu colocar em vermelho aqui para ficar melhor. Em quanto tempo eu devo fazer o meu trabalho? A elaboração do seu cronograma responde à pergunta quando. A pesquisa ela deve ser dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase para outra. Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas simultaneamente, enquanto outras dependem das fases anteriores. Distribuir o tempo total disponível para a realização da pesquisa, você deve incluir a sua divisão e a sua apresentação gráfica. Vou colocar aqui como exemplo um quadrozinho para vocês ficarem mais bem exemplificados. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu inserir aqui um quadro. Deixa eu ver aqui. Para ficar melhor de entendimento. Por exemplo, vou colocar aqui as metas do seu trabalho. As metas que serão percorridas. Metas ou etapas. Metas ou etapas. E aqui você coloca o mês. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente. E aqui você vai colocando os passos do seu trabalho. Por exemplo, escolha do tema. A escolha do tema, se você fez a escolha do tema em janeiro, você vai colocar um xizinho aqui. Se você fez a escolha do tema em fevereiro, você vai colocar em fevereiro. Então, você foi buscar a fundo o seu tema, foi em janeiro, em fevereiro, então você vai fazer a marcação aqui. Levantamento, se você foi atrás de levantamentos bibliográficos, levantamentos de dados em fevereiro, então você vai marcar aqui seu xizinho, e aí sucessivamente. Se você coletou dados, ou se você fez uma análise de dados em abril, aí você coloca aqui. Então é um passo a passo de quanto tempo você vai demorar para fazer o seu trabalho. Então o cronograma serve para lhe auxiliar em relação a isso, certo? E aí, depois disso a gente vai para o ponto 7. O que seria o ponto 7? Para ficar mais organizado. O ponto 7. Vou colocar aqui, ponto 7. Bibliografia. E aí vamos colocar aquela velha perguntinha. Qual será a pergunta da vez? Aquela velha perguntinha. Qual o material bibliográfico? Qual o material bibliográfico utilizado? Lembrem, todo passo a passo que você vai fazer, você deve se perguntar para poder te auxiliar no seu trabalho. Qual o material bibliográfico utilizado? Essa bibliografia utilizada pode incluir aqueles que ainda serão consultados para a sua pesquisa.
você vai colocar tudo que você pesquisou, tudo que você analisou. A bibliografia pode ser básica ou complementar. Pode ser uma bibliografia básica ou complementar. A bibliografia básica, todo material coletado sobre temas, por exemplo, livros, deixa eu colocar aqui, livros, artigos, monografias, material de internet, entre outros. As referências bibliográficas elas deverão ser feitas de acordo com as regrinhas da ABNT. E aqui a gente coloca novamente as regras da ABNT. E aí temos a bibliografia básica e aí depois disso temos a bibliografia final. Que aí a gente vai listar por ordem alfabética. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. A gente tem a bibliografia básica. Também temos a bibliografia final. Aqui nessa bibliografia final você deve listar as suas referências em ordem alfabética. Em ordem alfabética de todas as fontes consultadas, independente se sejam de tipos diferentes. Vocês devem colocar em ordem alfabética, certo? Depois a gente vai ver com mais calma essas bibliografias. O importante desta aula é fazer um resumão básico do que a gente vai ver pela frente. Espero que vocês estejam compreendendo, certo? E aí, além da bibliografia, vamos para o ponto 8. Ponto 8, a gente coloca os anexos. Os anexos. Vou colocar aqui anexos. O que seriam os anexos? Os anexos são fontes que vocês irão anexar. Por exemplo, fotos, imagens de fontes, imagens descritivas, vocês podem colocar charges também, podem anexar aqui os seus questionários, podem anexar aqui perguntas. Se vocês fizerem perguntas a pessoas, perguntas e respostas, vocês podem colocar aqui também. Perguntas e respostas. Então, nos anexos aqui você vai anexar a complementação do seu trabalho. Se você utilizou de imagens, se você tirou fotos, ou se você utilizou de imagens de outras fontes, você vai colocar aqui nos seus anexos. Se você fez a descrição de algo, você vai colocar aqui nos anexos. Se você fez questionário, também você vai colocar aqui nos anexos, ok? Mas isso não quer dizer que você não pode colocar durante o trabalho. Você pode colocar suas entrevistas no percorrer do seu trabalho também. E a gente vai ver mais à frente relacionado a isso, certo? E aí outra coisa importante que vocês podem estar utilizando também, mas isso vocês podem utilizar no decorrer do trabalho, vocês podem utilizar assim, de gráficos, podem se utilizar de tabelas, podem utilizar de outras fontes necessárias para o seu trabalho. Pessoal, então
Então aqui a gente fez um resumão básico do que seja essas etapas desse projeto de pesquisa. Foi uma análise mais geral do que seria esse objeto de pesquisa. Eu peço que vocês já vão formulando dúvidas, já vão formulando pesquisas para a aula de amanhã. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha sido proveitoso. E aí eu espero vocês na aula de amanhã, ok? Tchau!